Pessoal, acho que vocês já notaram que eu sempre gosto de fazer vídeo depois que eu chego dos cultos, das reuniões, né? Porque eu aproveito que eu não tô com aquela cara de derrotada. Porque assim, é bom, a gente tem que ser o que a gente é, né? Não adianta a gente tacar lá um efeito e depois a pessoa topa na rua e nem reconhece, né? Mas de vez em quando também é bom aparecer assim um pouquinho mais bonitinha, né? E eu quero aproveitar essa luz hoje, como eu disse para vocês, que eu arrumei essa luz aqui, porque aqui é tudo no improviso, que tá maravilhosa. A minha make que tá fofa, né? E eu tava ali postando o vídeo e fiz um comentário. E nem todos têm o mesmo acesso ao meu WhatsApp, né? Então não vai ter o acesso ao meu story do WhatsApp. Então, para quem não tem o acesso àquele story, o histórico do meu WhatsApp, eu tava, fiz um comentário, postei o vídeo, que tem que ser dividido, né? Ninguém merece. E pus alguns comentários que eu queria estar passando aqui para vocês, para incentivo, né? Porque nesse mundo a gente tem muita luta mesmo, né? Muita adversidade. Felizmente, a doença, as lutas, a falta de dinheiro, enfim, tudo é para todo mundo, né? O sol nasce, a chuva cai, a seca vem, pro rico, pro pobre, né? Pro pecador, pro santo, pro padre, pro pastor, né? Os pássaros, pros bichos, enfim, pro bandido, para todo mundo. Então, a gente tem que saber aproveitar, né? O brilho do sol, né? O frescor da chuva e fazer a nossa plantação. Então eu assim, eu até hoje eu sobrevivi desde a minha infância até hoje, porque primeiro, antes era porque o orgulho, né? Eu fui muito ferida na infância, né? Eu sofri bullying por causa da cor, por causa do cabelo, ouvi palavras de pessoas que deveriam me apoiar, mas que às vezes não teriam entendimento. Então, e eu cresci aquela pessoa, aquela criança assim, magoada, aquela pessoa magoada, casei muito nova, tive filhos muito nova, né? Então, e até um certo tempo, suponhamos até uns 3 anos atrás, o que me movia a ser forte era a dor. Era a dor. Por mais que eu conheça a palavra, mas o que me movia a ser forte era a dor. Porque o fato de me sentir derrotada, me sentindo no chão, eu me sentia humilhada e eu não aceitava. Não aceitava. Eu não aceitava aquilo que o mundo tinha dito para mim, que eu ia ser uma fracassada, que eu não ia vencer na vida, que eu não era ninguém, que eu era uma rejeitada, que eu era isso. Então, até uns 3 anos atrás, o que me movia, aliás, mentira, até um ano atrás, o que me movia era a raiva do mundo, era a raiva das pessoas, a maldade das pessoas, né? Porque eu não aceitava. Muitas das vezes por dentro eu estava destruída, meu coração estava podre, sabe? E, mas eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava ser derrotada. Eu falei, não, eu não vou ser. Então, às vezes, muitos sorrisos meus eram falsos, porque eu estava sorrindo, mas a minha alma estava ferida, estava morta. Até que por isso que eu falo para vocês que não é placa de igreja, gente. Não é placa de igreja, não é um pastor pregando, não é profecia. É intimidade com Deus. Porque foi a partir da intimidade com Deus que eu comecei a ver.
perceber o milagre. Porque vocês conhecem um pedaço da minha história agora, né? Que foi aí nessa que eu comecei, que veio a rede social, então a gente passou a postar tudo, né? A gente falta postar a gente lá no banheiro fazendo o número 2. Então é onde vocês têm me conhecido mais, portanto muita gente não sabe que eu sou mãe de Tamashiri e tal, tudo isso. Mas então eu fui movida até um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu fui movida pela dor. Pela, aquele negócio, falei, eu não vou deixar as pessoas vencerem, né? Mas isso foi bom para mim. Porque até que eu encontrei Jesus, até que eu encontrei Deus e aceitei o Espírito Santo me transformar, se não fosse aquela raiva que eu tinha por dentro, eu teria desistido, eu teria morrido. Porque por várias vezes eu passei pela morte, por várias vezes eu cheguei a morrer, né? Eu fiz uma cirurgia na qual eu fiquei 4 dias em coma, e isso, várias outras coisas, vários outros acontecimentos que não dá para contar aqui agora. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo, então, é que assim, às vezes você carrega essa dor, mas hoje, que a gente tem um acesso melhor à palavra de Deus mais fácil, passa essa dor para Deus. Entrega essa dor na mão de Deus. Porque aí você. A dor ela vai estar lá. Não adianta. As pessoas têm. Ai, passado, você tem que esquecer. Não, você não esquece o passado. O passado ele vai ficar aí. Você aprende a lidar com ele e você entrega ele nas mãos de Deus. É diferente. Entendeu? Mas que você vai esquecer o passado. Eu hoje eu evito conversar com pessoas que vêm mandar eu esquecer o passado. Porque passado você não esquece. Você aprende a conviver com ele, você entrega ele nas mãos de Deus e usa ele hoje não como a mim, como é o meu caso, não como dor, como martírio, mas como algo que te ensinou a sobreviver até que você se achegasse a Deus, para que Deus te ajudasse agora, porque eu agora entreguei nas mãos de Deus. Até mesmo que, como eu disse, eu com quase 50 anos, eu me considero uma cinquentona, hoje eu não teria a mesma força, né, de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, porque hoje a minha debilitação é maior, né? Antes era só a mágoa, hoje a mágoa transformou em cicatrizes, por exemplo. Hoje eu tenho pressão alta, eu tenho fibromialgia, eu tenho síndrome do burnout, eu tenho síndrome da perna inquieta, eu tenho epilepsia. Então, tudo isso, então assim, tem dias que eu tô bem, portanto, vocês podem ver que lá de vez em quando eu apareço num vídeo dançando. Por quê? Porque é o dia que o meu corpo tá bom, que o meu corpo pode se movimentar, né? Que eu consigo dançar. Então eu aconselho você hoje a pegar esse ressentimento que quase todos nós temos, não sou só eu, e agora se achegar à palavra de Deus, como eu disse, não é só na igreja que você vai encontrar a palavra de Deus. É no seu quarto, no seu trabalho. E eu conheci a palavra de Deus, eu me entreguei à palavra de Deus assim, no meu quarto. Meu tempo acabou, infelizmente, né? Mas eu quero deixar isso para você. Entrega essa dor, esse rancor nas mãos de Deus. Você vai conseguir ser. A pergunta que muita gente me faz: como que eu consigo? Hoje eu consigo te explicar. Porque eu peguei aquela dor lá do passado e entreguei nas mãos de Deus. Confio nele, né? Que não é fácil, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, que nem o tempo do TikTok. Mas se você confiar, né? Entregar e confiar e esperar, você vai vencer. Shalom!